Boa tarde. Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito do projeto MEM News. O nosso objetivo é recolher memórias sobre o consumo de notícias ao longo da vida e, neste caso, com alguma ênfase nas mudanças trazidas pelas tecnologias digitais. Hoje temos aqui o Carlos Monteiro, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço muito a disponibilidade para colaborar connosco e para vir conversar também connosco hoje. Bom, eu começaria com algumas perguntas mais relacionadas com uma introdução pessoal e algum contexto. Portanto, eu começava por perguntar ao Carlos se nos pode dizer alguma coisa sobre si, nome, idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade, este tipo de informação mais contextual. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Gostei muito de participar, ou estou a gostar muito de participar nesta entrevista. O meu nome é Carlos Monteiro, tenho 59 anos, sou empresário. Há quem diga que eu não faço nada, mas na realidade eu sou empresário. Tirei a minha licenciatura com o Estatuto de Trabalhador Estudante na faculdade, na Universidade Católica de Lisboa, em Gestão e Marketing. Mais tarde fiz um plano avançado de marketing para marketing farmacêutico, que me permitiu, obviamente, encaixar na minha atividade profissional. E é isto, não tenho muito mais para dizer. Sou o filho mais novo de dois de uma família do Porto, nasci no Porto, e é isto, não tenho muito mais para dizer do ponto de vista pessoal. Ok, muito bem. Portanto, relativamente ao contexto familiar, o ambiente é que cresceu, portanto, eram dois irmãos, viviam aqui no Porto. Vivíamos no Porto, vivemos sempre no Porto. Eu depois, profissionalmente, tive que sair do Porto e até mesmo por razões pessoais tive que sair do Porto. Entretanto, voltei em 2017 e cá estou, no Porto. Okay. Mas nasci aqui no Porto, foi aqui que fiz a minha escolaridade primária e secundária. O meu irmão mais velho, a mesma coisa, e os meus pais eram, enfim, uma família de classe média, normal. O meu pai não nasceu no Porto, nasceu em Trás-os-Montes, mas a minha mãe era do Porto. Ok, e vivias com a Vivi tua sempre família? Com os meus pais. Sempre com os teus pais, meus pais e com o teu irmão? Eles conseguiram manter-se sempre juntos. Ok, sim. Já começa a ser um pouco raro, não é? É verdade. Ok. Muito bem, portanto, em termos de percurso escolar e profissional, até o momento, é essa situação, então, ter estudado no Porto e depois ter concluído os estudos a nível superior na Católica de Lisboa. Já em Lisboa. Comecei a trabalhar primeiro, okay. Fiz o serviço militar, porque ainda existia o serviço militar obrigatório. Fiz o serviço militar e quando saí optei por começar a trabalhar. Surgiu uma oportunidade na indústria farmacêutica, comecei a trabalhar e aí comecei a notar a necessidade de poder acrescentar um pouco mais à minha vida académica esta formação, uma formação de gestão e marketing, na qual terminei em 85, talvez por aí. Porque sentiste necessidade Muita de o fazer necessidade, em termos até profissionais? Em termos profissionais, porque, entretanto, obviamente, fui evoluindo. Eu entrei para a indústria em 85, há pouco disse em 85, não, em 95. Entrei eu em 85 e terminei em 95. E fui evoluindo na indústria e isso obrigou-me quase a aprofundar os meus conhecimentos, para além dos conhecimentos comerciais. Tinha que aprofundar os meus conhecimentos de marketing e de gestão, porque comecei a ter a gestão de algumas coisas e isso, obviamente, obrigou-me a incrementar um pouco os meus conhecimentos académicos. Ok, muito bem. Então, após esta pequena contextualização pessoal, vamos passar à parte mais substantiva da entrevista, que tem a ver com as memórias do consumo de notícias. Portanto, aqui interessava-nos também que falasses um bocadinho da parte da infância, da juventude e depois, naturalmente, a idade adulta e hábitos contemporâneos. Portanto, começaríamos eventualmente um pouco mais no início. Portanto, tens ideia da tua família se interessar por notícias quando eras criança, quando eras adolescente? Tens ideia? Tenho. Disto? E provavelmente até vou dizer alguma coisa que hoje em dia é quase que politicamente pouco correto. Só existiam, parece que não, mas só existiam 2 canais de televisão. Na realidade, eu não consigo fugir a isto. Tenho 59 anos e, portanto, só existiam 2 canais de televisão. E o meu pai era completamente obstinado por notícias. Completamente. Notícias, fossem elas política, desporto, outras. E então nós víamos o telejornal religiosamente enquanto jantávamos. Ou seja, algo que hoje
incutimos nos nossos filhos que não se deve fazer. Pois. Mas era isto e quase não se falava. É Certo, curioso, ouviam. toda a gente ouvia as notícias. E eu aprendi de miúdo a gostar de notícias. Achei sempre, e eu via isso até nos convívios sociais do meu Sim. pai, o quanto ele era particularmente culto, Informado, não é? porque era um homem informado. Não sendo culto, Sim. porque tinha uma escolaridade até muito pequena. Tinha a 4ª classe Certo. apenas. Mas interessava-se por ler e interessava-se por ouvir notícias, e eu via nos ambientes sociais em que estávamos inseridos o quanto ele era um homem informado, culto, com uma cultura geral muito abrangente, porque de facto absorvia tudo isso. E eu aprendi a seguir um pouco essa sua... Eu sou completamente doido por notícias. Hoje, acho que elas estão um bocadinho desvirtuadas. Certo. Não é propriamente o meu conceito de notícia, Certo. o que se faz hoje, mas na altura, ouvir um debate entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal era assim uma coisa magnífica. Sim. E o meu pai não se podia falar enquanto havia esse debate e enquanto ouvia o telejornal. Portanto, de miúdo, fui quase que obrigado a ter essa... Obrigado, que depois se transformou num hábito que eu próprio gostaria de fazer e gostava de fazer. Portanto, eu participava naquilo com gosto, não saía da mesa, primeiro porque não podia, mas não saía da mesa porque não queria ver notícias. Eu gostava de estar ali até ao fim a ver as notícias. E lembras-te se havia interesse particular por alguma temática ou eram todas as notícias? A política, até porque eu ainda vivi antes do 25 de Abril e, portanto, aquelas conversas em família do Marcelo Caetano, o Vitorino Nemésio, Vitorino Nemésio, ou seja, todos esses programas, o meu pai via e, portanto, eu via. E tu vias? Via, estava ali com ele e era muito agradável. Ok, muito Ainda bem. hoje tenho esse hábito. E tens memória de as notícias serem... Pronto, era religioso ouvir as notícias, mas havia comentário depois? Durante, se calhar não é que estavam a ouvir, mas após, havia comentário? Não havia muito comentário, era quase que absorver a notícia. A informação. Como compreenderás, o meu pai era um homem com uma educação muito rígida em relação a algumas matérias e, portanto, havia temas tabu que não se conversava. A política, por exemplo, era um tema que não se conversava à mesa. Ouvia-se, interiorizava-se e ficava. Muito bem. Portanto, já foste respondendo um bocadinho a esta, mas de qualquer maneira vou colocar a questão. Portanto, que meios é que utilizavas em casa para acompanhar as notícias? Já mencionaste a televisão. Televisão e jornal. Jornais? O meu pai era um homem que comprava 4, 5 jornais, os que existiam à data. O Jornal Notícias, o Jornal Notícias do Correio da Manhã ainda não existia, mas o Diário de Notícias já existia. Deixa ver que outro tipo de jornais é que ele comprava. Ele comprava o 1º de Janeiro. O 1º de Janeiro. Pois, o meu pai também comprava. Grande portanto, jornal, essa normalmente, que era ali na rua de Santa Catarina. Não é? Era um jornal do Porto. E por isso ele lia aquilo tudo. Certo. Tudo. Saía de manhã, comprava os jornais, trazia os jornais para casa. Ele lia tudo. Portanto, sempre. Okay. E os jornais, habituei-me a ter jornais em casa, todos os dias. Tu também os lias? Algumas vezes sim, algumas não vezes posso sim, dizer como eras uma criança, não é? Não, era um miúdo, mas lia. Mas tens ideia da presença de jornais em casa? Sim. Ok. Bom, a pergunta seguinte está um pouco relacionada com essa. Se me tivesse respondido não, já não te a colocava. Mas lembras-te de algum jornal já disseste, mas programa de televisão, algum locutor, algum jornalista em particular dessa altura? Olha, assim, lembro-me de, se nós quisermos ver notícias tipo filmes de animação, o Vasco Grande, ao sábado antes do almoço, era aqueles filmes de animação da ex-Checoslováquia e da Polónia, eram assim umas coisas muito engraçadas. Mas a Maria Elisa, lembro-me da Maria Elisa, lembro-me o Joaquim Letria, lembro-me de alguns destes jornalistas que, entretanto, saíram do ambiente televisivo, mas que lembro-me muito bem deles, muito bem. Ok, muito bem. Agora, relativamente a ti, portanto, nesta altura que nós estávamos a discutir, tu eras muito influenciado pela família, não é? Pelos hábitos familiares, mas tens ideia de quando é que tu, pessoalmente, começaste a interessar-te por notícias, portanto, a procurá-las ativamente? Definitivamente no secundário. Definitivamente no secundário, sim. Estive sempre envolvido em movimentos associativos.
Fui vice-presidente da Associação de Estudantes durante um largo período de tempo no secundário e, portanto, isso obrigava-me de alguma forma a ter, primeiro, um conceito político, porque as eleições eram feitas com base em conceitos políticos. Depois, ler um pouco sobre esses conceitos políticos que eu próprio defendia para poder criticar os outros. Claro. E, por isso, essa consciência política tive-se desde o início, desde muito cedo no secundário. E, por isso, procurava sempre notícias nos jornais, na televisão, que depois, mais à frente, passaram a surgir 4 canais. Sim, claro. O ambiente televisivo não era muito politizado, porque a televisão pública era politizada de acordo com o governo que estava à data no ativo, e depois as 2 televisões independentes vieram trazer de alguma forma alguma polarização das notícias e até mesmo da política em si. E jornais? Havia jornais que tu também. preferisses O Expresso, por exemplo. Já escolha a tua, o Expresso, não é? Expresso tem 40 anos, ou se Sim, calhar até mais. Por isso, o Semanário Expresso era, de facto, um jornal, ainda hoje é. Sim. Goste-se ou não se goste, não se gosta do tamanho, quase sempre. É complicado de gerir, não é? Muito grande. Mas é um jornal que consegue abranger uma série de notícias da política à economia, à sociedade, ao desporto. É, de facto, um jornal que eu gosto ainda hoje de ler. As tuas escolhas, não é? Exatamente. Relativamente à rádio, tinhas nessa altura Olha, hábito de ouvir a rádio ou não? Não, é curioso que é o meio de comunicação social que eu menos uso. Interessante. Uso para ouvir música. Certo. No carro, por exemplo, hoje ouço música. A TSF tinha ali de manhã tinha um programa radiofónico muito interessante, que era pessoas que participavam ativamente sobre um tema. E eu ouvia, tinha a possibilidade de ouvir a opinião da sociedade em geral, sem qualquer tipo de cariz político. Eram as pessoas, era o cidadão comum que fala sobre qualquer tema. A ver se me lembrava do nome do programa, porque era um programa muito interessante. Tirando isso, nunca fui um grande consumidor de rádio. Ok. Portanto, isto aconteceu mais no contexto da tua participação em movimentos, digamos assim, estudantis, portanto, tinhas necessidade também de te informar. Portanto, tens ideia de ler, por exemplo, revistas informativas durante a adolescência, a juventude? Tenho. O jornal Blitz, que era um jornal de música muito... Ainda hoje existe. Era um jornal muito interessante. Depois começaram a aparecer algumas revistas de cariz geral. A Visão. A Visão tem muitos anos. É uma revista com muitos anos. Que é uma revista que eu gosto particularmente. A Sábado, que é mais recente, mas também gosto de ler. Eu tenho quase desde que me conheço, uma particularidade. Eu entro numa tabacaria e fico ali. A ler a capa dos jornais de tudo. Se for hoje a meter gasolina... Depois de meter gasolina, antes de vir para o carro, estou a ver as revistas que estão, enfim, expostas. As revistas e os jornais. Portanto, tenho sempre essa particularidade. E hoje, enfim, estamos numa época digital. Todos os dias de manhã, a primeira coisa que faço é ler a capa dos jornais. Porque se existir alguma notícia que eventualmente interessa, aí vou pesquisar lá a fundo. Se não, vejo a capa dos jornais e fico com uma ideia do que está a acontecer. Em todos os quadrantes. Ok. Mas alguma vez foste assinante de algum? Tens ideia de ter sido? Não? Não. Ok. Não. Muito bem. Não tenho muito esse hábito de assinar revistas. Ok. Por exemplo, lias este tipo de material, jornais ou revistas, na escola, na biblioteca, nos transportes, no café? Acho que lia em casa ou então na tabacaria dos cafés. Ia ao café e, enfim, elas estão expostas e lia a capa dos jornais, a capa dos jornais ou das revistas. E depois, quando me interessava, ou pedia para comprar, ou então, nesta altura, já sou eu que compro. Já és tu que compras, ok. Relativamente à televisão, que parece ter sido um dos meios importantes, e se calhar ainda agora, não é? Na tua vida, vias programas de notícias na televisão? Ou vês programas? Vias? Tens ideia de ter visto? Via e vejo. Ainda continuo a ter aquele meu hábito de ver o telejornal, seja à hora do almoço ou seja ao jantar. Não durante o jantar, até porque não tenho a televisão em frente à mesa do jantar,
mas vejo o telejornal e janto depois. Ok. Ou então vejo o telejornal já jantado. As notícias, para mim, fazem parte do meu dia-a-dia. Ok. Insisto, sempre aprendi com o meu querido pai que as notícias me poderiam permitir ficar a saber um bocadinho mais. Se é uma coisa que não gosto, e hoje, enfim, até temos outras ferramentas que nos dão notícias todos os dias, mas se é uma coisa que eu não aprecio é alguém estar a falar sobre um tema que tenha acontecido há meia hora atrás e eu não sei. Tu sabes. Ok. E dentro desses programas que vês na televisão de notícias, tens algum que vejas sistematicamente ou fazes um périplo por todas? Quais são os teus hábitos neste caso? A RTP, por exemplo, Ok. não é habitual por uma Sim. razão. Sinto que a televisão pública Sim. quase sempre está politizada, Ok. ou seja, pelo governo que está no ativo. E isso retira, do meu ponto de vista, alguma isenção, alguma imparcialidade às notícias que aparecem. Por isso, quase sempre vejo a SIC Ok. como canal prioritário de notícias. Ok, muito bem. Portanto, relativamente ao noticiário da rádio já tínhamos falado, portanto eu vou saltar esta pergunta, já tinhas indicado TSF, eventualmente um programa. Ok. Tens ideia de, ao longo da tua vida, comentares notícias com amigos, colegas, professores, familiares? Tenho. Há alguma situação que tu te recordes de teres comentado determinada notícia? Não me estou a recordar, mas comento a miúdo, ainda hoje no ambiente com o meu ciclo de amigos, comento notícias, comento, enfim, o dia-a-dia, a sociedade, Ok, a mas política, há alguma a economia. temática que te desperte mais A atenção, política- eventualmente até por orientação profissional? Não, a política quase Sim. sempre Sim. está inserida na minha vida profissional, porque dependo muito do Ministério da Saúde, portanto, o Ministério da Saúde não deixa de ser um Ministério político e, portanto, há muita necessidade de acompanhar a política nacional. Mas comento outras coisas, gosto de comentar a sociedade, gosto de comentar Tu programas de gostas de televisão. estar informado sobre tudo, Gosto, como tal, Gosto muito. é frequente Gosto comentares muito. Sim. a atualidade em Sim, geral sim, com as gosto outras muito. pessoas. Ok, vamos passar aqui a um ponto de viragem que tem a ver com a entrada da internet e para pessoas da nossa geração isto é muito, muito marcante e nós lembramos muito bem de uma forma geral. Portanto, a primeira pergunta seria se acompanhas notícias na internet Acompanho. e se sim, se consegues situar mais ou menos o momento em que isso aconteceu na tua vida. Pode não ter sido logo no momento em que a Não internet foi. surgiu, pode Não ter sido foi. uma adaptação gradual e lenta, sim, não é? Sim. Eu ainda continuo a gostar de ler em papel. Ok. Insisto, quando sim. acordo a primeira coisa que faço é ver a capa dos jornais. Se houver alguma notícia que eventualmente me interessa, vou comprar o jornal em casa. Certo. Ou vou comprar a revista em casa. Não me lembro de alguma vez a internet ser o meu instrumento informativo. No início. Pois. Confesso que agora é aquele que me permite Pois. ir comprar ou não comprar o jornal em causa, ok. ou a revista em causa. A internet é definitivamente uma ferramenta que veio aportar imenso, no meu conhecimento pessoal, imenso. Contudo, acho que a era digital, a que, enfim, todos nós fomos obrigados a acompanhar desde o início, é necessário ter uma consciência inteligente de interpretação das próprias notícias. O que quero eu dizer com isto? Hoje em dia, as fake news podem, de alguma forma, deturpar a nossa consciência, seja política, seja da sociedade, seja do desporto, seja o que for. É muito necessário, na minha opinião muito pessoal, é muito necessário garimpar a notícia que estamos a ler. Garimpar aquilo que é essencial, porque e ver quais são as fontes, que é outra coisa que eu acho que as notícias hoje, e cada vez mais, vão perdendo, que é o chamado jornalismo de investigação. Quase sempre as empresas de comunicação fazem um copy-paste para todos os canais de televisão e tu, se fizeres o zapping de um canal para outro, as notícias são as mesmas, rigorosamente iguais. Não... Sim. Eu admiro muito. Havia um programa de televisão que eu adorava, que era com o Barata Feio e com o Miguel Sousa Tavares, que era a grande reportagem. Sim. E porquê? Porque havia ali
um cunho de jornalismo de investigação muito forte, independentemente do tema. Hoje é muito difícil. Em casa toda a gente já sabe, quando me dizem jornalismo de investigação, eu fico ali. Pois. Seja de que tema for, porque acho que o jornalismo de investigação se foi perdendo. Okay. Os canais de televisão, as empresas que gerem os canais de televisão, investiram ou investem cada vez menos em jornalismo de investigação. Insisto, é necessário fazer quase que um garimpar da informação que nos é dada na internet, principalmente, e nas redes sociais, mas também nos canais de televisão, porque a CMTV, por exemplo, dá uma notícia diferente da mesma notícia na SIC. Ou seja, a forma como abordam a notícia é diferente. E isso pode influenciar ou não a tua consciência interpretativa em relação à notícia. Okay. E eu acho que precisamos de dar aqui outra vez um volte-face e voltar atrás e dizer, ok, temos muito mais ferramentas, mas temos aqui mais ferramentas para fazer bom jornalismo. O jornalismo tende a ser copiado por empresas de comunicação e agora com a inteligência artificial ainda mais, o risco que nós corremos é ficarmos completamente ludibriados por notícias que têm muito de falsas. Há um programa de televisão que eu também vejo muito, que é o Polígrafo SIC, sim. Que é magnífico, que consegue, de alguma forma, desmascarar ou despistar esse tipo de fake news. E isso é algo que demonstra, quando um programa é tão importante e se chama Polígrafo, certo. Isto é o primeiro grande sinal que o jornalismo ou aquilo que é publicado, muito do que é publicado é mentira. Ok, muito bem. Portanto, tu acedes diretamente a sites de meios jornalísticos ou vais através de redes sociais? Como é que tu fazes? Não, há um link que é mesmo capa dos jornais, que está nos meus favoritos. E, portanto, quando vais lá diretamente. Enfim, acordo e a primeira coisa que faço é ver a capa dos jornais. É o teu primeiro filtro. É o meu primeiro filtro. Se te interessar, eventualmente vais comprar em papel. Vou às redes sociais ou então a links dos próprios jornais. Mas eu ainda gosto de comprar jornal em papel. Okay. Eu vou ser um old fashion sempre. Os livros têm que ser papel. Os jornais têm que ser papel. Isto é algo que eu aprecio. Embora eu não deva exprimir opiniões, eu estou de acordo contigo. Claramente deve ser uma coisa geracional também. Ok, muito bem. Estou de acordo contigo. Ler jornais ou revistas em papel ou só online, pronto, fazes as duas coisas naturalmente e tens preferência pelo formato papel, sempre que possível. Bom, relativamente às redes sociais, eu não sei que redes sociais é que tu tens, mas tu usas as redes sociais para te informar? Não. Deliberadamente com esse objetivo alguma vez? Não, as minhas redes tenho as redes sociais todas. Sim, porque nós temos entrevistados que não têm. Pois, portanto, o que nos elimina logo mas uma eu quantidade entendo de que perguntas. há de facto pessoas que não têm interesse nem no Facebook, nem no Instagram. Eu tenho LinkedIn, porque é de facto uma rede social profissional. Claro. Mas tem que ter também um Facebook e tem que ter um Instagram. 90% das publicações que faço nas redes sociais não deixam de ser partilhas das redes sociais da empresa que eu lidero e, portanto, tenho que, de alguma forma, faz parte do próprio cunho. Não faz muito sentido a empresa publicar coisas e eu não ter redes sociais para poder partilhar. O Twitter, que agora não é Twitter, é X, é uma rede social que eu leio, mas quase sempre faço um espremer muito apertadinho, porque é uma rede social que é muito pouco credível. Certo. Porque quem publica coisas no X quase sempre tem uma vontade. Ou de atingir alguém, ou de insultar alguém. E por isso há que espremer muito bem espremidinha a informação que advém dessa rede social. Agora, o Instagram e o Facebook, para além do socialite, que é muito usado nestas redes sociais, que eu não participo, acho que podem ser fontes de informação, insisto,
Informação que seja muito, muito bem Mas não garimpada. tua, prioritária. Não minha. Nem YouTube. Não. Ok, muito bem. Pronto, o rádio nós já falamos um bocadinho em termos de rádio que está em direto, mas, por exemplo, ouves algum podcast? Olha, recentemente tenho amigos Sim. que se dedicam muito, em vez de ler, a ouvir podcasts. E eu começo a estar mais interessado. Sou, de facto, um old fashion, prefiro ler, mas confesso que quando ouço um podcast, fico atentamente até ao fim a ouvir o podcast. Portanto, acho que é um caminho. Tem potencial. Não, é um caminho com potencial verdadeiro, porque é muito difícil mentir em direto. Ok. Mentir em direto permite que o entrevistador diga não, isso não é verdadeiro. Quando escreve já não há nada a fazer, está escrito, está publicado. E por isso os podcasts podem ser, de facto, o potencial que têm é de veracidade da notícia, veracidade da informação. Muito importante escolher muito bem as pessoas que participam nos podcasts. Portanto, não há um podcast de informação ou de atualidade que tu sigas? Há um que é o Observador. Okay. O Observador na era digital, é definitivamente o jornal em podcast certo. que eu mais ouço. Mais E leio. Ok. Muito bem. Programas de debate, disseste quando eras criança até ouvias, até por força das circunstâncias familiares, teu pai gostava, tu ouvias, mas agora que podes escolher, ouves deliberadamente programas de debate ou não te atrai a atenção? Ouço. Mesmo que muitas vezes no ambiente familiar me digam é uma seca. Ok. Eu acho que só consigo estar informado, aprendi isto com o meu pai, eu acho que só consigo estar informado tendo consciência crítica. Não concordo ou concordo. Certo. E por isso, quando anunciam que vai haver um debate sobre os candidatos à Câmara Municipal do Porto, são 8. Certo. Por isso existem 2 ou 3 ou 4 ou 5 com quem eu não concordo. Certo. Mas quero ouvir. Certo. Quero saber se, de facto, existe aqui uma consciência pré-concebida de que não gosto ou não concordo e depois ouvindo até acho... Não é? Temos um belíssimo exemplo recente, que são as 3 torres que se vão construir na Foz, com 25 andares. E o vereador da Câmara do Porto, atual, fez questão de justificar o porquê destas 3 torres. E depois da justificação dele, eu que tinha uma resposta crítica negativa às 3 torres, hoje não tenho. Porque, na realidade, ele foi de tal forma esclarecedor, até mesmo do ponto de vista do ambiente da cidade. 3 torres ali não vão chocar, antes pelo contrário. E ele explicou aquilo tão bem, que eu tinha uma pré-concebida opinião, que é 3 torres, 25 andares cada torre, meu Deus, mas não, na realidade, depois de esclarecido, fiquei a achar que poderia ser uma belíssima... É um belíssimo exemplo. Ok. E há algum programa de debate especificamente que tu gostes de ouvir ou estás apenas com atenção, vai acontecer e tu ouves? Há algum que tu gostes especialmente? Quase sempre, quando ligo a televisão, está na SIC Notícias. Por isso existem sempre 4 ou 5 comentadores que estão ali a comentar o ambiente político, o ambiente desportivo, o ambiente da sociedade e eu ouço. Ouço com agrado, não faço sacrifício nenhum em ouvir. Também ouves os de desporto? Menos. Nem tanto? Menos. O nível é mais baixo. Uma palavra, sim. Ok, muito bem. Recebes newsletters ou alertas noticiosos por e-mail ou por aplicações? Ou és tu que vais à procura das notícias? Quase nunca. Eu vou à procura das notícias. As redes sociais podem-me permitir, de alguma forma, ir procurar uma notícia. Certo. Eu estar à espera de uma newsletter da CNN ou da SIC Notícias, não. E não recebes notificações? Recebo notificações da SIC, Expresso e CNN. São as 3 fontes de... Ok. E como é que te relacionas com esse tipo de notificações? Dás assim uma vista de olhos? Não. Leio a notificação. Interessa, leio. Não interessa, descarto. Passas para a seguinte. Ok. Já recebeste notícias através de grupos de WhatsApp ou Telegram ou outras aplicações de mensagens? Ou... Eu tenho o WhatsApp e, na realidade, o WhatsApp pode ser um belíssimo veículo de informação. Os meus amigos, temos grupos em que muitas vezes partilhamos coisas que são
importantes e que têm relevo na nossa vida, e depois participamos, mas também partilhamos algumas coisas menos interessantes. Mais divertidas. Okay. Agora, acho que é uma forma de comunicar que hoje ninguém pode escapar. Okay. Mesmo profissionalmente, o WhatsApp pode ser uma rede de comunicação muito... Criar um grupo numa empresa, claro, em que a informação chega ao mesmo tempo a todos, é extraordinário, é magnífico. Ok. Passamos então agora à parte relativa a notícias mais marcantes, ou que tenham tido um impacto mais pessoal na tua vida. Portanto, esta pergunta é totalmente aberta e só nos interessa mesmo saber o que é que te vem à memória quando eu faço estas perguntas. Portanto, recordas-te notícias que tenham causado um forte impacto? Olha, recordo-me. Uma delas foi um acidente de avião da TAP na Madeira. Okay. Há muitos anos atrás. Eu era menino. Sim. E lembro-me, lá está, os jornais em cima da mesa e era capa de jornal o acidente de avião na Madeira. Foi uma aterragem, não era? Foi na aterragem. Aliás... aquela pista muito curta. A pista era muito curta e foi a razão pela qual foi mandatório alargar a pista para que os aviões, que ainda hoje aterram com muita dificuldade. Ninguém pode escapar ao 11 de setembro, as Torres Gêmeas e mais uma vez as televisões têm esse... Eu estava em casa para almoçar e vi o Júlio Magalhães a dizer... avião, embate numa torre gêmea. E eu estava a ver a notícia com ele ali naquele quadradinho em baixo e logo a seguir aparece um segundo avião. E é a partir daí que começa a ter uma consciência de que era um atentado e não um acidente, porque o início era um acidente. Que era um acidente. Por isso foi assim uma coisa que me marcou. E a terceira, e provavelmente aquela que mais me marcou em 59 anos, foi a pandemia. A pandemia veio trazer à vida das pessoas um encarar de uma forma diferente. O quanto ser rico, ser remediado ou ser pobre, na pandemia vale zero. E a filha do presidente do Conselho de Administração do Santander disse uma coisa, que foi um homem que morreu durante a pandemia. Ela disse uma coisa com a qual sempre fiquei muito agarrado. Tínhamos dinheiro para tudo, só não tivemos dinheiro para o oxigénio. E na realidade é uma expressão que me marca, está publicada, é de facto uma expressão que me marca. Portanto, esses 3 acontecimentos em 59, claro, muitos outros, mas esses 3 acontecimentos foram aqueles que mais me marcaram. Foi ver fotografias como o Papa sozinho no Vaticano, a Avenida da Liberdade sem ninguém, sabes, é aquela impotência de algo que toda a gente levou com ela, com a pandemia. Pois, toda a gente. Ninguém conseguiu fugir, não é? Foi muito marcante. Portanto, não sei se queres usar uma dessas para responder à que eu te vou colocar agora ou falar noutra. Portanto, alguma notícia mudou ou influenciou a tua forma de ver o mundo ou a tua vida pessoal? Tens ideia de alguma coisa que tem? Definitivamente a pandemia. Pandemia, enfim, não é nada, não tenho nenhuma vontade de vir para aqui com questões pessoais, mas eu estive internado durante 20 dias a oxigénio e, portanto, eu estive numa circunstância porque não havia, como é que eu vou dizer isto sem... Quando nós temos uma amigdalite, sabemos que temos um antibiótico para tratar a amigdalite. Ali não existia. Ali é ou caminhas para um lado ou caminhas para o outro. E quando alguém te diz tem 40% de pneumonia bilateral, ou seja, nos 2 pulmões, e tem que ir para os cuidados intermédios, a primeira... E o meu filho é médico. E então apanhou-me na urgência e esfregou, não é nada destas coisas, esfregou-me assim a mãozinha. E eu disse, muito mau sinal. Muito mau sinal. E, portanto, a pandemia foi definitivamente o episódio da minha vida porque me permitiu perceber o quanto nós somos muito vulneráveis a circunstâncias, um vírus nos consegue colocar pelas ruas. Da amargura e a impotência que isso pode transmitir. Pronto, esta está um bocadinho relacionada, mas achas, é a tua opinião pessoal sobre o assunto, portanto, achas que as notícias moldaram
a forma como tu compreendes certos acontecimentos, com a tua perspectiva sobre, para além desta, eventualmente, que já mencionaste. Sim, a pandemia, para além da pandemia, muitos outros. A minha consciência política foi mudando ao longo dos anos. Certo. Há quem diga que no início todos nós queremos que as sociedades sejam todas iguais, é tudo muito flower power, não é? Muito bonito. À medida que a vida nos vai ensinando aqui que não é flower power, que a vida não é cor-de-rosa, é necessário trabalhar e viver focado em ultrapassar as barreiras que a vida nos vai presenteando. Porque enquanto eu acho que é presentear, porque é sinal que estamos lá, faz viver. A alternativa é muito pior. E por isso, claro que sim, a vida, as notícias, o ambiente onde estamos inseridos, os velhos e os novos amigos, tudo isso nos pode transformar em pessoas melhores, acho eu, porque ao longo dos anos tens os amigos da velha guarda, mas vais criando novos amigos e alguns deles vão-te aportando coisas diferentes e coisas boas. E isso é bom, é muito bom. Ok, então, as notícias ajudam-te a recordar alguns momentos históricos ou pessoais? Há alguma notícia que tu vejas e penses, ok, isto faz-me recordar qualquer coisa na minha vida? Eu poderia ser um fútil. E vou sê-lo. A moda é um bom exemplo. Então não? Sim. A moda é um belíssimo exemplo. Então, é olharmos para a moda do século XXI e dizermos, as senhoras hoje vestem-se como se vestiam nos anos 70 ou nos anos 80. E isto é o primeiro grande exemplo e mesmo que exista aqui alguma futilidade na resposta, é a melhor forma que eu posso exemplificar para dizer, sim, há coisas passadas ou coisas presentes que me permitem fazer um back to the past. Eu acho que é... Ok, muito bem. Agora, relativamente à tua percepção quanto à qualidade e confiança, credibilidade dos meios de comunicação. Pronto, mais uma vez, interessa-me a tua opinião. Então, confias nas notícias produzidas por jornalistas profissionais? Estou a salientar os profissionais, ok? Sim. Tenho dúvidas. Não é uma resposta fácil. Não é uma resposta muito fácil. Eu sei. Confio em jornalistas. E alguns da velha guarda, alguns da nova guarda. Há jornalistas da nova guarda que eu aprecio particularmente. Mas aprecio porque não são leitores de notícia. São jornalistas e vão a fundo para dar as suas opiniões jornalísticas, fazem investigação. E essa investigação ainda existe. Goste-se ou não se goste, o Miguel Sousa Tavares é um bom ícone do jornalismo nacional, com muitos anos. Goste-se ou não se goste. Há coisas que ele diz com o qual eu não me identifico, mas na realidade existe ali quase sempre algum suporte científico naquela informação jornalística. Deturpada às vezes, não deturpada, gosto desse tipo de jornalismo. Depois há o jornalismo que é o leitor de notícias. E o leitor de notícias é um jornalismo com o qual eu não me identifico, porque não aporta nada de novo. Ok. Se tivesses que escolher, que meio é que tu considerarias mais credível em termos de transmissão de notícias? Olha, eu acho que a televisão continua a ser o meio que melhor nos pode dar uma notícia fiável. A internet ainda não é, a não ser que a internet tenha um lápis azul, que permita um lápis azul para evitar aquilo a que eu chamo o atrevimento dos exageros. É alguém que publica tudo sem pensar no que está a publicar e a internet hoje é a internet da amanhã, ou seja, depois de publicada, dificilmente... Repara como a internet pode ser muito maliciosa e até pode ser prejudicial ao cidadão comum. Cidadão comum. Um cidadão. Dois. Não é uma comunidade. O concerto dos Coldplay. Sim. Ai, meu Deus, sim. Já não consigo ver mais réplicas daquilo. Aqueles dois. Agora, o concerto dos Coldplay é um belíssimo exemplo o quanto a internet pode prejudicar duas pessoas.
Se ele tinha um affaire ou se não tinha um affaire, quem é que tem alguma coisa a ver com isso? São duas pessoas, são adultos, com certeza têm formas de justificar o que quiserem. Agora, o que as pessoas não têm o direito é de fazerem da vida pessoal de duas pessoas um martírio e uma tragédia familiar porque publicaram. Okay. Acho que estas coisas têm que ser cuidadas. Por alguma razão eles se esconderam. Fui buscar este assunto exatamente para dizer, acho que a internet ainda não é, para mim, o meio ideal. E a televisão, em Portugal, e imagino que nos outros países também existe uma provedoria que de alguma forma controla os excessos e os exageros da televisão. Okay. Muito bem. Sentes que essa confiança que tens, pelo menos de forma relativa, nesse meio mudou ao longo do tempo ou já confiavas na televisão e confias da mesma forma agora? Não confio da mesma forma, e não confio da mesma forma, mas também acredito que a era digital veio de alguma forma fazer com que eu não confiasse da mesma forma. Sim. Quando eu tinha apenas 2 canais de televisão, tinha apenas uma opinião. Hoje tenho 24 mil canais de televisão que me permitem saber se aquilo que nós dissemos sobre o Presidente dos Estados Unidos em Portugal, basta ir a um canal de televisão americano e tentar perceber se de facto a notícia é verdadeira ou se está a ser deturpada. Porque, na realidade, há quem queira dar notícias, do meu ponto de vista meramente do consumidor, há quem queira dar notícias com base numa veste que lhe quer dar. Que quero eu dizer com isto? Quando falamos do Presidente dos Estados Unidos, goste-se ou não se goste, se o senhor usa um chapéu vermelho, não lhe podemos dizer que usa um chapéu azul. Certo. E por isso, acho que a televisão pode dar-nos a nós notícias que permitem que nós tenhamos que ter sempre um senso crítico em relação à notícia que recebemos. A internet não. A internet quase que não dá o direito à resposta. Quase que não dá o direito... Na televisão, eu tenho sempre a possibilidade de abordar o canal e abordar a notícia dada. Na internet já chegou a 3 milhões de pessoas e, portanto, já não há nada a fazer. Ok. Portanto, costumas ler notícias que são partilhadas por amigos nas redes sociais, até certo ponto já respondeste a isto, por oposição a pessoas que não conheces? Portanto, se um amigo te encaminhar uma notícia, tu vais buscar... E se ela te aparecer... Se ela me aparecer, não a valorizo. Não a valorizas? Não. Portanto... Não valorizo e não valorizo porque... Insisto nisto, porque a credibilidade da notícia... vindo de ti, ou vindo de os meus amigos próximos, ou vindo de outros amigos, eu leio porque se tu a enviaste é porque achas que é uma notícia que pode ter pelo menos piada. Sim. pelo menos piada. Agora, vindo de alguém que eu não conheço, nos tempos que correm até dilito sem abrir. Bom, vou saltar a parte sobre desinformação e fake news, porque de facto tu já respondeste a ela e falaste no papel importante das redes sociais para, eventualmente, disseminação de notícias falsas ou até manipuladas, deliberadamente manipuladas. Portanto, a última pergunta deste grupo é um pouco mais geral. Para ti é importante acompanhar as notícias regularmente, pessoalmente, mas achas que é algo que é importante, que as pessoas acompanhem as notícias regularmente? Eu acho que é. Eu acho que devia ser. Benéfico, acho que devia ser, não? Devia fazer parte da cadeira de cidadania. Certo. As notícias são o meio onde nós estamos inseridos. Portanto, nós precisamos saber quais são as notícias, seja a área que for. É obrigatório, do meu ponto de vista, as pessoas estarem informadas sobre o meio que nos rodeia, por isso... Mas também, se calhar, saber como lê-las, eventualmente, porque precisa uma literacia nisto também, não é? Como tu tinhas dito há bocado. É um pouco isso. As notícias podem ser um magnífico meio de... Tenho que utilizar, mais uma vez, a opinião do meu pai. É um meio de eu me instruir. É eu estar num ambiente social e é um meio de cultura. Okay. A notícia sendo bem dada e sendo bem construída e sendo bem divulgada, esta entrevista não existiria se, porventura, o meu conceito das notícias fosse zero.
Dizias-me, não leio notícias Dizia, olha, e ponto não final. leio, não me interessa, não vejo televisão, não ando nas redes sociais, não tenho canais de YouTube, e isto, ou seja, as notícias fazem parte do nosso dia-a-dia. Dava uma entrevista de 3 minutos, não é? Ok. Era uma entrevista muito curta. Ok. Agora uma reflexão final sobre hábitos e gerações. Então, que diferenças é que tu notas, se é que notas alguma, sobre, mas certamente que sim, o modo como consomes notícias hoje e o modo como fazias no passado? Em termos de interesse, em termos de relação com os meios, em termos da importância que tem na tua vida, eventualmente, mais, menos? A mais-valia que eu vejo do Sim. presente versus o passado é que tenho mais meios. Os meios que tinha no passado mantêm-se. Enfim, alguns jornais foram desaparecendo, o Independente, que era um jornal, por bocado esqueci de falar do Independente, que era um jornal muito interessante do ponto de vista político, mas os jornais mantêm-se, as televisões mantêm-se e acrescentamos mais meios de comunicação, de divulgação de notícias. Acreditemos ou não acreditemos nelas, mas são meios e os meios nunca devem ser desperdiçados. Ok. Portanto, tu falaste na tua relação com vários meios de informação, consideras vantajoso diversificá-los? Portanto, disse-me que vês televisão, com certeza, também vês jornais. Achas importante diversificar o meio pelo qual as notícias te são transmitidas? Acho. Ou ficas bem informado se vês tudo que dá na televisão, ou uma boa parte das coisas que estão na televisão? Acho que faz sentido. Okay? Insisto, um dos meios que eu uso para notícias é um meio muito simples, que é a capa de jornais. Certo. Mal acordo, a primeira coisa que faço é vou à net, capa de jornais, e aparecem-me os jornais todos. E por isso esse meio não existia antes. Isso implicava que eu tivesse que tomar o meu duche, tomasse um pequeno almoço, ia até à tabacaria mais próxima para ler a capa de jornais. Portanto, a era digital aportou a qualquer um de nós mais-valias de divulgação de notícias. Ok. A última pergunta. Eu penso que sei a resposta a isto, mas tu, se já viveste em diferentes contextos sociais ou geográficos, portanto, por exemplo, viveste fora? Vivi. Ok. Nessa situação, notaste alguma vez alguma diferença na forma de lidar com as notícias ou forma de aceder às notícias? Uma atitude diferente da que temos? Não, tirando a barreira da língua, porque eu vivi em Viena da Áustria durante um período de tempo e, portanto, a minha língua não era austríaco, porque eu não sabia falar austríaco, era o inglês e, portanto, os jornais austríacos, para mim, não me aportavam nada. Tinha que ir sempre buscar jornais em língua inglesa para poder estar atualizado. Mas não vejo, mesmo em Viena da Áustria, em Londres, em Madrid, não vejo que as notícias sejam muito diferentes daquelas que os meios portugueses nos dão. A última pergunta, tendo em conta que tu tens um filho, então, como é que vês, nem seria necessário ter para esta resposta, mas tens em primeira mão, como vês a forma como os jovens, portanto, mais novos do que nós, não é? Se informam hoje? Achas que estão mais envolvidos, menos envolvidos? Que diferença é que notas entre ti e uma pessoa da idade do teu filho, por exemplo? O meu filho tem quase 31 anos. Sim. É médico de formação. Sim. Por isso é alguém que procura sempre informação. É um miúdo que gosta de ter cultura, não vê televisão. Certo. Sim. Portanto, só usa a era digital. É o computador, é o telefone, enfim, são outros meios. Televisão não vê. Televisão, tirando os filmes, não vê. E mesmo os filmes se vê no computador. Certo. Eu ainda sou consumidor de televisão. Ele não vê. Ele esteve em minha casa durante meio ano este ano e eu via que ele não via televisão. Eu estou a ver um debate televisivo e ele está no computador a ver outra coisa. Certo. Por isso, não é um consumidor de televisão. Eu acho que os miúdos hoje, e o meu já não é propriamente um miúdo, tem 31 anos, os miúdos hoje não consomem televisão. Sim. Não consomem. Por isso, acredito que a televisão e os órgãos de comunicação social de notícias da televisão vão ter que fazer muito mais para que um dia destes ninguém deixe de olhar para uma coisa que é a televisão. Ok. Muito bem. Acreditas que estamos mesmo já a passar para as perguntas finais? Portanto, na tua opinião, o jornalismo atual cumpre bem o seu papel? Não.
Ok. Não. Quando o jornalismo só cumpre bem, quando tu, enquanto receptor de notícias, não precisas de fazer nenhum ajuste àquilo que leste ou àquilo que ouviste. Insisto na questão do vereador da Câmara do Porto. O que eu li deu-me uma consciência crítica de que não gostava das Três Torres e do que eu ouvi, depois de esclarecido, deu-me uma consciência crítica diferente. Não cumpre e deveria cumprir. Nós não precisamos ter 2 horas de telejornal, nem... Certo. Basta 15, 20 minutos de notícias muito bem estruturadas e muito bem divulgadas, de forma a que nós não tenhamos que depois ir ver o polígrafo para saber se as notícias são verdadeiras ou falsas. Ok. Bom, e a última é mesmo uma questão de conclusão. Portanto, para além do muito que nos disseste, gostavas de acrescentar mais alguma coisa sobre a forma como vês o jornalismo, o consumo de notícias em Portugal? Gostaria de dizer uma coisa para que, eventualmente, o jornalismo em geral equacione a possibilidade de não se deixar refém pela inteligência artificial. Ok. Recentemente, a Helen Mirren, num dos festivais de cinema, fez 2 discursos. Um organizado pela inteligência artificial e um organizado por ela. Certo. Por muito que nos custe, o organizado por ela é mais genuíno, tem mais emoção, enquanto que o da inteligência artificial é completamente... a inteligência artificial, enfim, foi feito por alguém que não tem emoções. E eu acho que o jornalismo não pode ficar refém disso. Um jornalismo sem emoção é um jornalismo que não vai chegar ao outro lado, seguramente. Okay. É o repto que eu deixo ao jornalismo futuro. Ok. Será transmitido aos nossos alunos de Ciências da Comunicação. Bom, volto a agradecer ao Carlos a disponibilidade. Foi um gosto. Foi uma entrevista Foi um gosto. muito interessante. Obrigada. Muito obrigado. E dou por encerrada esta entrevista.